Salmos 119, 105. Diz assim a palavra do Senhor: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Pai, aqui estamos para te agradecer. Te agradecer pelas tuas maravilhosas bênçãos que são derramadas sobre cada um de nós. Agradecer por termos chegado até aqui, porque talvez muitas foram as tentações, as adversidades, os problemas, as dificuldades que se colocaram, Pai, frente à nossa adoração a Ti. Mas conseguimos ultrapassar essas barreiras. E aqui estamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada lar aqui representado. Muito obrigado pela essa semana que o Senhor nos concedeu. E já te agradecemos pelos olhos da fé essa semana que está iniciando. Hoje, neste momento, nós só queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, trabalharemos uma temática que tem por título a Bíblia, nossa luz, nossa vida. A Bíblia, nossa luz, nossa vida. A Bíblia, nossa vida. Nós temos uma afirmação, ou algumas afirmações muito interessantes, que quando nós somos indagados, quando nós somos questionados, como nós somos perguntados sobre o que é a Bíblia para você, algumas respostas são: é a palavra de Deus. Algumas outras, mais com um arranjo teológico melhor, é afirmada: é o meu manual de regra, de fé e prática. E é bem interessante, porque nós poderemos refletir o que isso tem a dizer. O que isso da Bíblia ser a palavra e ser o manual tem a dizer para mim. Por exemplo, como palavra de Deus, creio que ela é importante. Creio que ela é importante, talvez, como a palavra de um juiz, onde nós não ousamos ir de encontro, onde nós não ousamos desobedecer, onde nós não cogitamos a ideia de ir em uma contramão. Talvez como manual, nós devemos segui-la, como por vezes um fabricante, onde no seu equipamento ele coloca todas as instruções necessárias para que aquele equipamento funcione. Eu estava dizendo essa semana a Arlindo, e talvez a Alain, que estava ali, Cleito também estava, e certo dia eu fui comprar um guarda-roupa e me ofertaram a montagem. E eu perguntei: vem com manual? Ele disse: vem. Eu disse: se tem um manual, eu vou conseguir. E quando eu cheguei, abri o manual, botei ele de cabeça para baixo, de um lado para o outro, de cima para baixo. Não entendi, foi nada. Comecei a montar o guarda-roupa, sobrou prego, 16 parafusos, um bocado de madeirinha, cola. Eu perguntei: para que cola? Cara, tá cola no guarda-roupa? Cola é para colar papel. E aí, estava o guarda-roupa pronto depois de 2 dias. A primeira puxada que o Eliane deu, o guarda-roupa foi abaixo. E detalhe, tive que pagar 140 para o rapaz vir colocar. Era 60, tá?
a primeira montagem. Então, como palavra de Deus, nós fazemos essa analogia com uma palavra de uma autoridade e por isso obedecemos. Como manual, visto que no nosso dia a dia, nós temos diversas situações onde que, se seguirmos aquele manual, provavelmente a probabilidade de dar errado, de sobrar peça ou faltar peça, é pequena. Então nós conseguimos entender isso. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, por que esta palavra e este manual não é parte integral da minha vida? Sabendo que esta palavra e este manual são muito importantes, porque por vezes ela não é transmitida para dentro da minha vida. E é aí onde entra uma outra palavra chamada motivação. É interessante porque para tudo nessa vida, nós precisamos de uma motivação. E nós precisamos de uma motivação exata. Tudo o que fazemos tem uma causa. E isso gera um efeito. Às vezes nós estamos motivados em cortejar uma garota ou um garoto. E aí nós movemos céus e terras para poder chegar àquela garota ou aquele garoto. Eu me lembro na minha juventude, eu com meus 14, 15 anos de idade, começando nos meus galanteios da vida, deixa o Willi lá para dentro. E que eu morava na cidade de Igaraçu e comecei a me relacionar com uma pessoa que morava no Totó. A irmã Jucedi sabe onde é o Totó, né, irmã Jucedi? A terrinha dela é perto, é longe daqui de Paulista, não é? Imagine de Igaraçu. Liso anda de quê? De busão. De bicicleta pro Totó é chão, viu? Disseram liso anda de bicicleta ou de ônibus. De bicicleta é chão, viu? Mas toda quarta e todo sábado eu estava lá. Toda quarta e todo sábado eu estava lá. Por quê? Porque eu tinha uma motivação. Aquilo me motivava. No nosso dia a dia, existem muitas coisas que nos motivam. Por exemplo, a nossa família. A nossa família, ela nos inspira, ela nos motiva a buscar, por exemplo, uma estabilidade, a cuidar daqueles que amamos. A nossa família, ela faz com que isso se impulsione. Também, como inspiração, nós também temos o nosso crescimento profissional, que faz com que nós nos entreguemos a uma quantidade de tempo boa em aprender, conhecer, saber temas, assuntos, disciplinas que nos farão chegar ao objetivo que nós queremos. E isso nos motiva, isso nos estimula. Outra inspiração é a nossa superação. É quando você se motiva a provar para você mesmo que você é capaz. Você é capaz de fazer algo. Você é capaz de chegar em algo. Você é capaz de resolver algo. Então, queridos, a motivação exata nos dá energia, nos dá um rumo, nos dá um sentido para as nossas ações. E essas ações, por conta dessas motivações, elas são transformadas em esforço e em conquista. Porém, por muitos anos, entrando agora na religião, entrando agora no cristianismo, por muitos anos o religare, a religião, a teologia, ela foi pautada e a sua busca ela foi motivada pelo medo. Quem não se lembra daquela música? Cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. Isso por vezes imaginamos ser algo normal, mas estamos impondo e colocando um medo sobre aquele que escuta, porque cuidado, olhinho no que vê, porque se você vê coisa ruim, Deus castiga. A mão de Deus pesa
pesa sobre a sua vida. E muitas das vezes a teologia, a religião, ela foi pautada e motivada pelo medo, pelos dogmas humanos, por regras que nem mesmo aquelas pessoas que criaram aquelas regras conseguiam carregar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi de encontro a isso. Lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 4, ele diz: ó vós, fariseus, oprime as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Atos capítulo 15, do versículo 10 em diante, vai dizer: então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. É interessante, porque por muitos e muitos e muitos anos vive-se um evangelho de medo, de repressão, de opressão, onde a palavra nos diz que pela graça do nosso Senhor Jesus, nós somos salvos. Hoje, através da graça de Jesus, como afirma o apóstolo Paulo, nós temos acesso aos céus. E ela deve ser a nossa maior motivação. A nossa maior motivação para ter a Bíblia como a nossa luz e a nossa vida é ter ciência plena que o breve período que nós passamos aqui na terra, ele é, de fato, passageiro. E nós teremos uma eternidade nos céus, através da morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este é um motivo, talvez, suficiente para que nós viéssemos a ter, de fato, a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Porém, se talvez nós quisermos mais alguns motivos, nós iremos lhe apresentar neste momento. Hoje nós vamos ver 5 motivos que, além do céu, podem servir de inspiração para que eu e você, cadê? Está aqui. Leia mais a palavra. 5 motivos a mais do céu. Pessoal, precisa ter algo a mais que o céu? Vou perguntar mais uma vez. Precisa ter algo a mais que o céu? Que possamos afirmar isso para nós mesmos. E assim executar o que nós temos ouvido, visto e falado. Colocando de fato em prática todas essas situações. Porém, se vos é necessário mais motivos, vamos até lá. O primeiro motivo você vai encontrar no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17 em diante. Porque a palavra ela diz que toda a escritura é devidamente, divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Sabe por que eu e você precisamos ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus, transmitindo para cada um de nós o seu querer e o seu executar. A Bíblia, queridos, é o meio principal pelo que Deus fala com você. A Bíblia é o meio principal pelo qual Deus fala com você. Deus não fala, queridos, e prestem bem atenção, Deus não fala pelo pregador.
Deus, ele fala através da palavra dele, que está sendo proferida pelo pregador. Se ele estiver pregando esta palavra, se assim não for, são palavras vazias. São palavras que por vezes massagearão o nosso ego, mas não edificarão o nosso espírito. Precisamos crer que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, ela é o meio principal pelo qual Deus, ele vai falar com você. Porque muitas vezes, queridos, nós imaginamos que através dessa peça de carne grande, que apenas Deus fala. E por vezes somos enchidos de autoajuda, ou por vezes curandeirice gospel. Às vezes nós afirmamos: eu vou para o culto ouvir a voz de Deus. Querido, leia a Bíblia em casa, que você também ouvirá a voz de Deus. Aqui você vai ouvir a voz de Deus se a palavra dele estiver sendo pregada, sim. Se a palavra dele não estiver sendo pregada, não. Se através da palavra dele os louvores estiverem sendo transmitidos de maneira cristocêntrica e teocêntrica, sim. Se não, serão apenas melodias que trabalharão nos nossos sentimentos, mas não transformarão em nada a nossa vida. A Bíblia, nossa luz, nossa vida. Amados, a Bíblia, ela nos revela quem é Deus. A Bíblia, ela nos revela os planos e as vontades que Ele tem para nós. Não sabe o que Deus quer para você? Leia a Bíblia, meu irmão. Mas é por esse motivo que por vezes nós não lemos. Nós não sabemos o que Deus quer para cada um de nós. Ou por vezes nós até sabemos e não lemos exatamente por conta disso. Porque se nós lermos, nós não conseguiremos transferir a responsabilidade para outra situação. Nós não conseguiremos transmitir a responsabilidade para a chuva, para o dia cansativo. Quando de fato eu leio a palavra e enxergo os planos e a vontade de Deus para a minha vida, eu não tenho mais desculpa. Ou eu sigo, ou eu digo eu não quero. Mas por vezes nós não temos força para dizer eu não quero, e cantamos a música de Tim Maia, me dê motivo para ir embora. Amados, que possamos buscar ouvir a voz de Deus diariamente, meditando na palavra. Queridos, isso é algo totalmente difícil de se afirmar nos dias de hoje. Por quê? Porque por vezes se quer um curral adestrado e domesticado, e a palavra, ela diz o contrário. Porque quando nós conhecemos, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade. Mas muitas das vezes, para manter o rebanho preso, a gente vai inflando o ego. Mas o compromisso que eu tenho com Deus é para demonstrar esta palavra para cada um de vocês. É demonstrar, Tiago, essa verdade para cada um de nós. E é por isso que afirmamos: leia a palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus revelada. Esse é o primeiro motivo. Além do céu, eu preciso ler a Bíblia porque ela é a voz de Deus revelada. O segundo motivo, nós vamos ler e vamos ver no Salmo 46, no versículo 1, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Segundo motivo para você ler a Bíblia é porque ela nos fortalece em tempos de lutas. Eu preciso ler a Bíblia porque ela me fortalece. Amado, está difícil, o peso está insuportável, você pode até não acreditar, você pode até não enxergar desta maneira, mas a solução para isso é Jesus. Não tem outro caminho. Está difícil, está pesado, está complicado. Mais uma vez, você pode não acreditar, eu posso não acreditar, mas a resolução disso não está fora, além de, está em Cristo. Está cada vez em eu estar mais próximo de Deus, da sua palavra e da sua orientação. Talvez você já tenha ou esteja experimentando isso. Isso o quê? Se afastar, se distanciar, resolver do seu jeito, fazer da sua forma. Pergunto eu, está resolvendo? Tem resolvido? Melhorou? Avançou? Se não melhorou, se não avançou, é porque eu preciso estar perto dele. É porque eu preciso estar do lado dele. É porque eu preciso estar me fortalecendo nele. Às vezes nós imaginamos que o tempo investido em Deus seja perda de tempo. E aí eu desafio qualquer um, pare de investir. Jogue tudo para o ar. Puxe o bonde. Depois de 6 meses, se nada melhorar, reconheça o poderio de Deus na sua vida. Volte arrependido e se derrame aos pés do Senhor. Mas não fique em cima do muro, não. Não fique com mais, com mimimi. Não, meu irmão. Por que ler a Bíblia? Para que ler a Bíblia? Eu não sou pastor, não sou teólogo. Leia a Bíblia porque ela é a palavra de Deus revelada. Leia a Bíblia porque ela vai te fortalecer em tempos de lutas, em tempos difíceis. E se o tempo não está difícil, continue lendo, porque vai ficar. Continue lendo, porque vai ficar. A hora da bronca ela vai chegar. Ela pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas ela chega. Mas também saiba que fortalecido no Senhor, ela também passa. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, mas ela passa. Amados, na palavra de Deus, nós temos exemplos, diversos exemplos, de personagens, de homens e mulheres, que nos ensinam como lidar com os desafios. E lendo a Bíblia, meditando na palavra, eu consigo, talvez, me ver nesses desafios. Mas nós só seremos fortalecidos quando lermos. Quem não lembra do nosso amiguinho Jó? Perdeu tudo, mas permaneceu fiel a Deus. E depois teve a sua vida restaurada em dobro. Jó permaneceu fiel a Deus para ter a vida restaurada ou porque ele confiava em Deus? Porque ele confiava em Deus. Quando nós confiamos em Deus, se ele fizer, tudo certo. Se ele não fizer, tá tudo certo também. Quando nós avançamos no personagens, nós vamos ver José traído e vendido pela sua família. Quantas vezes nós temos problemas diários dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro dos nossos consanguíneos. Observe a vida de José e veja como Deus trabalhou na vida dele e como ele pode trabalhar na nossa, se conhecermos esta palavra. Vimos José traído, vendido como escravo, buscou a Deus, escolheu a Deus. E através da vida dele, Deus salvou uma nação.
Porque nós lembramos sempre de José como governador. Eu lembro de José como salvador. Eu lembro de José como pessoa que salvou uma nação da fome, da escassez, e foi usado por Deus para transformar aquele lugar, que passou-se dinastia e mais dinastia, com o povo vivendo de maneira boa, próspera, até que chegou o momento em que o povo parou de ler a palavra, até o momento que chegou que o povo parou de ouvir a voz de Deus. E nós vemos lá no texto de Êxodo que diz que: e levantou-se um rei, um faraó, que não conhecia o Deus de José. Amados, quem não lembra do perseguido Davi? Aquele que teve que se esconder dentro de cavernas para não morrer. Aquele que teve em suas mãos o seu algoz, mas não tripudiou em cima da carniça. Não apagou o pavio que fumega, nem pisou na cana quebrada. Antes escolheu obedecer a Deus, afirmando: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Nós vemos a vida de Esté, que jejuou e buscou a Deus, antes de interceder, intervir pelo povo do judeu, salvando aquele povo da destruição. Daniel, Neemias, Ana, que ora a Deus em meio a uma esterilidade, e foi abençoada com o nascimento de Samuel. Sabe onde é que eu vejo todos esses personagens? Na Bíblia. Sabe onde eu vejo todas essas inspirações? Na Bíblia. Sabe como eu me fortaleço em meio a todas as dificuldades que esses homens e mulheres passaram? Lendo a Bíblia. Mas se eu não consumo a palavra de Deus diariamente, eu enfraqueço. E qualquer vento que bate me derruba. Qualquer coisa que vem, eu estou ó céu, ó vida, ó azar. Nada dá certo para mim. Amados, a leitura da Bíblia nos dá segurança, esperança e direção em tempos difíceis. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas pela leitura da Bíblia sabemos que todos estes que nós lemos acima venceram, porque a motivação deles estava na palavra e na vontade de Deus. Quer se fortalecer? Leia a Bíblia. Está pesado? Leia a Bíblia. Está sobrecarregado? Leia a Bíblia. Terceiro motivo está no Salmo 119. O 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabe por que eu preciso ler a Bíblia? Porque ela vai nos ajudar a evitar o pecado. Sabe por que precisamos ler a Bíblia? Porque ela vai nos ajudar a evitar o pecado. Pecado que por vezes temos de estimação. Pecado por vezes que guardamos dentro de um baú, esperando apenas o momento certo de abri-lo e usá-lo. Mas talvez possamos nos questionar: o que é pecado? Pecado, no termo de fato, da raiz, é errar o alvo. Errar o alvo. Errar naquilo que o manual, lembra do manual no início? Ele orientava. Mas se eu não leio este manual, como eu vou acertar? Como eu vou montar da maneira certa aquele equipamento? Eu vou continuar errando. Oséias diz que meu povo perece, padece, sofre, se desgasta, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de português, de matemática, de história, de geografia. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento de quem é Deus na minha e na sua vida. Queridos, quanto mais eu me motivo para ler a palavra, mais eu vou me afastar do pecado, mais eu vou acertar o alvo, mais tempo eu vou ganhar, não resolvendo problemas por ter errado o alvo.
Quantas vezes nós não gastamos tempo remendando aquilo que por vezes não deveria ter se rasgado se eu tivesse observado o manual? Quantas vezes eu não gasto tempo, esforço em resolver um problema que eu poderia não tê-lo se tivesse lendo o manual? Amados, precisamos estar motivados na palavra de Deus, e assim nós teremos um escudo contra as tentativas, as setas, os dardos de Satanás, que nos leva a pecar contra Deus. Será que tem algum pecado hoje que tem lhe vencido? Será que tem um pecado hoje que está lhe afugentando, que tem colocado o dedo na ferida e tem lhe envergonhado diante de Deus? Foque na palavra, leia a palavra, se debruce na palavra, porque através dela nós obteremos vitória sobre este pecado e sobre qualquer uma outra tentativa que vier sobre cada um de nós. Erraremos, mas erraremos buscando acertar, porque conhecemos a verdade, porque buscamos a verdade, porque estamos ligados na verdade. Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, vai nos transpassar, vai nos mostrar o quarto motivo para que nós venhamos a estar lendo a palavra de Deus. O texto ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Em algumas versões, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no que você está entendendo. E não confie naquilo que o seu coração está dizendo que é certo. Não se entregue àquilo que o seu desejo está latente, gritante em você, afirmando: é isso, eu quero. Por que ler a Bíblia? Quarto motivo: porque nos dá sabedoria para tomar decisões. Quer se casar, meu irmão? Lê a Bíblia. Quer se separar? Lê a Bíblia. Quer comprar? Lê a Bíblia. Quer vender? Leia também a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, temos um guia confiável para as nossas escolhas. Quem vai escolher? Quem vai escolher? Está muito fraco. Quem vai escolher? Deus? Claro que não. Quem vai escolher é você. Porque se for Deus, se der errado, você diz que a culpa foi dele. Se der errado, você vai dizer: foi a mulher que tu me deste. Ou foi a mulher que eu não cuidei, que eu não zelei, que eu não amei, que eu não tive perto. Não, foi a mulher que tu me deste. Quando der errado, foi o emprego, era porque o chefe era ruim. O chefe era ruim ou era você que chegava atrasado? Quando se solicitava para você estar perto, você não chegava junto. Você não honrava a camisa que vestia. Foi Deus ou foi você? Foi você, meu irmão. A palavra diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Amados, por que ler a palavra de Deus? Porque ela nos dá sabedoria para tomar as decisões. Queridos, entenda de uma vez por todas que a criatura, ela não pode conhecer sobre criação mais do que o Criador. Esse celular, ele não pode entender mais de como consertá-lo do que quem o produziu. Porque quem o produziu retém, guarda o entendimento para consertá-lo, para guiá-lo, para resolvê-lo. Amados, a nossa sabedoria, ela é limitada. Porém a de Deus, ela é infinita. E ela é superior à nossa compreensão humana.
Mas talvez você possa estar afirmando: mas pastor, eu estou lendo a Bíblia e não estou vendo a direção. E aí eu pergunto: você não está vendo a direção? Ou você não está vendo a sua direção? Estou lendo a Bíblia, mas não estou vendo a direção. Você não está vendo a direção ou não está vendo a sua? A que você quer, a que você deseja, a que você em seu coração maquinou, planejou, organizou e só quer alguém para carimbar. E aí você não encontra. E aí eu afirmo que eu estou lendo, mas Deus não fala comigo. Eu estou lendo, mas Deus não está me mostrando. Eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Às vezes a minha voz ela está gritando muito dentro dos meus ouvidos e faz com que eu não consiga ouvir de fato o que Deus quer para mim, o que Ele deseja para a minha vida. Queridos, Deus Ele fala constantemente conosco. A palavra diz que aquele que pede, aquele que busca. É muito interessante isso. Porque a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca. Mas a Bíblia não diz: aquele que pede, recebe o que pede. Porque às vezes você está pedindo uma cobra, achando que é um pão. Deus vai te dar a cobra, mas Ele vai te dar alguma coisa. Um pão. Aquele que busca, não acha porque tem buscado errado. Mas Deus tem enviado aquilo que Ele quer para cada um de nós. Ou seja, constantemente Deus fala conosco. Mas nós precisamos permitir sermos guiados por essa palavra, sabendo que Ele e não nós temos a palavra de vida eterna. Assim foi na vida de Pedro. Quando Jesus chegou e olhou para aquela multidão que estava vindo até ele, apenas pelo que ele tinha a oferecer, apenas por o que ele tinha a dar. Tinha pão, tinha peixinho, tinha uma comunhão, tinha um negocinho bom. E aí quando Jesus apertou o cerco e disse: esse povo vem a mim querendo apenas o que eu transmito para eles. Aí Pedro olha para ele e diz: dura, eita, menino, dura é essa palavra. Jesus olha para ele e diz: a porta da rua, Pedro, é a serventia da casa, quer ir também? Aí Pedro diz o quê? Para onde eu vou, se só tu tem as palavras de vida eterna? Amados, por que ler a Bíblia? Porque ela vai te dar sabedoria, queridos. Porque ela vai te dar entendimento, para que naquelas decisões difíceis você possa saber o que Deus quer para você, e não o que eu quero escrever no caderno de Deus. Amados, queria fazer um parêntese e indagar o porquê de ser tão difícil nós entendermos, como vimos no primeiro tópico, de que de fato eu preciso ler a Bíblia porque é a palavra de Deus revelada. Eu preciso ler a Bíblia porque ela vai me fortalecer em tempos de adversidade. Eu preciso ler a Bíblia porque ela vai me ajudar a evitar o pecado. Eu preciso ler a Bíblia porque ela vai me dar sabedoria para tomar essas decisões. Por que é tão difícil nós tomarmos a decisão pela Bíblia, resistir ao pecado, nos fortalecermos através dela e reconhecer como palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. Sendo assim, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. E dessa forma chegamos ao quinto motivo, que é: quando lemos, nos preparamos para fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz que nós podemos mudar todo mundo através da renovação da minha mente.
Quando lemos a palavra, nós nos preparamos para fazer a vontade de Deus. Nós não conseguimos executar os 4 pontos acima. Por quê? Porque nós não conseguimos ler a palavra. Nossa mente, ela precisa ser transformada por Deus. Ela precisa ser transformada pela sua palavra, para que a partir disso, nós venhamos a fazer os 4 pontos acima. Ou seja, não tem alternativa, meu irmão. Não tem jeitinho. Não tem revelamento. É revelamento mesmo, tá? Não tem profecia de rede social, não, velho. Não adianta estar vendo vídeo de TikTok, vendo vídeo motivacional de Instagram, subindo lá, e eita que palavra, eita que coisa, eita. Não tem para onde. Para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Sem leitura bíblica não temos luz nem vida. Estamos tateando no escuro, procurando um rumo onde não existe. Eu contei aqui certa vez que queria muito que existisse uma máquina onde eu entrasse com os meus 137 quilos e do outro lado saísse com 80, barriga de tanquinho, todo fibrado no shape. Só. Mas não tem, não existe. Se não for a base de atividade física, alimentação balanceada, a gente não consegue. Ou seja, se não for através da leitura da palavra de Deus, estamos no escuro, procurando um rumo onde não existe. Isso é duro para mim, porque também queria que tivesse uma alternativa, mas não tem. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar na palavra, eu preciso me dedicar a esta palavra. Quer fazer a vontade de Deus, meu irmão? Muitas vezes nos questionamos e indagamos-nos. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser transformado por Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus revelada. Não fuja do que Deus tem para você. Queridos, talvez nesse momento você pode até pensar: esta palavra não é para mim. Pois eu leio a Bíblia. E aí, meu irmão, que eu lhe afirmo: leia mais. Leia mais, porque se de fato você lesse e não apenas folheasse de maneira religiosa, você iria entender que toda vírgula e ponto que existe aqui nesta palavra é para mim e é para você. Se de fato nós lêssemos e não apenas folheássemos de maneira religiosa, nós entenderíamos que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus e transmitida para cada um de nós. Romanos no capítulo 15, no versículo 4, Paulo diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, leia a palavra de Deus. Está com o dia corrido? Problema seu. Separe tempo para ler a palavra de Deus. Está com dificuldade? Leia a Bíblia. Está sem tempo? Leia a Bíblia. Quer se fortalecer? Leia a Bíblia. Quer tomar alguma decisão? Leia a Bíblia. Está sem rumo? Leia a Bíblia. Quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Feche as redes sociais em nome de Jesus e vá ler a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia, ela é indispensável para a nossa vida. Ao nos motivarmos e dedicarmos tempo a ela, mesmo que a nossa alma venha a se inquietar, mesmo que a nossa alma venha precisar com que nós venhamos a aquietá-la, ela, a palavra, vai nos tranquilizar. Através dela,
Vemos Deus nos chamando para perto. Vemos Deus nos chamando para junto dEle. Deus tem te chamado cada dia mais para perto dEle. Não rejeite. Deus nos chama. Através dessa palavra, descobrimos que tudo, absolutamente tudo, o que precisamos, está em Deus. Está na sua palavra. Está em Cristo Jesus. E mesmo sem entender, saiba que Ele está no controle da sua vida. Não fuja da vontade de Deus para a sua vida. Não endureça a sua cerviz. Não enrijeça o seu corpo para aquilo que Deus tem te chamado, para uma intimidade constante com Ele, para uma vida devocional diária com Ele, para executar e colocar o amor dEle na prática. Não fuja. Confie em Deus. Confie na sua palavra. E o mais Ele fará. Vai ser difícil. Cristo não nos chama para uma trajetória fácil. Vai ser difícil entregar os caminhos a Deus. Vai ser difícil nos anular pela palavra de Deus. Vai ser difícil ouvir a voz de Deus, muitas vezes quando eu quero ouvir a minha voz. Vai ser difícil tomar as decisões que Deus quer para a nossa vida e não as nossas. Somos teimosos, reconhecemos a nossa teimosia, mas hoje Deus falou latentemente aos nossos corações, dizendo que não adianta a teimosia, porque Ele te ama. Não adianta as escolhas, porque Ele foi até você. Ele sempre vai estar contigo. Ele sempre vai estar comigo e com você. Mas necessitamos buscar a palavra dEle, buscar Ele nas nossas vidas. E aí onde você está, firme um compromisso com Deus. Aí onde você se encontra, na parte da frente, no meio, ou até na parte de trás da igreja, que você possa firmar este compromisso com Deus, em buscar cada dia mais a sua palavra, em estar cada vez mais buscando o direcionamento nela, entregando a sua vida a Ele, comprometendo-se em ler, em meditar, em estar próximo da palavra dEle, do reino dEle, das pessoas que Ele colocou na sua vida para servir ao teu lado. E aí onde você está, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por transmitir ao nosso coração a necessidade de te buscarmos cada vez mais. Transmitir ao nosso coração o desejo de estar mais próximo do Senhor, buscando o Senhor enquanto nós podemos o achar, invocando-o enquanto o Senhor está perto, reconhecendo a tua palavra revelada, reconhecendo os teus caminhos para cada um de nós, fugindo da presença do mal, resistindo ao diabo e crendo que ele fugirá de nós, sendo fortalecidos pelo Senhor, transformando a nossa mente e recebendo sabedoria vinda do alto. Que nós venhamos, Pai, afirmar um compromisso com o Senhor e não comigo, e não com qualquer um que aqui está, em buscar a tua palavra, em fazer a tua vontade, em se entregar ao Senhor. Sabemos o quão teimoso nós somos. Sabemos que talvez por vezes iniciaremos essa situação, mas a nossa alma vai gritar, o nosso desejo carnal vai gritar para voltarmos atrás.
para largarmos a mão do arado, para escolhermos prazeres da vida, mas o Senhor vai nos segurar pela mão e vai chegar até nós e dizer: tu és meu e eu sou teu. Não a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir vai te separar do meu amor. E nesse momento estaremos sentindo a presença de Deus em nossas vidas e continuaremos a caminhar, continuaremos a avançar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que o Senhor conduziu de maneira pessoal e intransferível até aqui. O Senhor escolheu a dedo cada vida que ia ouvir esta palavra, que iam ouvir estes louvores, que iriam presenciar tudo isso que aconteceu nesta noite. Agora cabe a cada um de nós decidir por Ti, buscar a Ti, se entregar a Ti. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, o revestimento de poder, a ousadia do Espírito Santo de Deus, que tudo isso esteja sendo derramado sobre a vida de cada um dos seus filhos, tanto aquele que está aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer: amém.